Bom, chegamos então à celebração da Ceia do Senhor, né? O centro de toda a nossa fé. Iremos começar a celebrar esse tríduo hoje com a celebração do lava-pés, amanhã a paixão e depois o sábado santo, entrando então no período das alegrias da Páscoa. O missal para essa missa traz uma recomendação que só acontece uma vez no ano, que é a seguinte. Vou ler para vocês aqui para ficar bem claro, até para que vocês também não achem que isso é invenção da minha cabeça, né? Segundo a antiga tradição da Igreja, proíbe-se neste dia qualquer missa sem o povo. O único dia no ano que o padre não pode celebrar sozinho é hoje. É exatamente essa missa. E o que vai acontecer? Essa é, eu acho que a única vez, eu não sei, não tenho informação se já aconteceu isso dessa forma, né? Essa é a única vez em que os padres irão celebrar a missa privada num dia de quinta-feira santa. A Santa Sé, logicamente, deu licença para que isso acontecesse, porque isso é uma coisa que não acontece, né? E o fato é que quando na quinta-feira santa o padre não tinha alguém para celebrar, ele tinha que procurar um outro padre para concelebrar, mas jamais celebrar sozinho, né? E quantos sacerdotes hoje, quantos e quantos padres vão celebrar sozinhos, sem o povo e sem o lava-pés? Sem o lava-pés. Com certeza é um momento para quem é padre, né? Isso no dia do padre, né? Porque hoje é o dia do padre, né? Para quem é padre, isso é algo, vai ser algo muito difícil, né? Muito difícil. Mas algumas coisas a gente pode extrair como aprendizado dessa situação toda, né, que nós estamos vivendo e nós estamos passando. A celebração de hoje, ela reúne três realidades fundamentais para a vida da igreja. A primeira delas é a Eucaristia, a instituição da Eucaristia. A segunda coisa é a instituição do sacerdócio. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, fazei isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Aí está o mandato de Cristo, né? E a terceira coisa, pelo gesto do lava-pés, é o mandato da caridade. A caridade aqui entendida não apenas como uma assistência a quem precisa de alguma coisa, mas a caridade no sentido mais profundo do termo, a caridade ágape, a caridade amor,
né? Então, Eucaristia, sacerdócio e caridade são as três realidades que a gente precisa meditar nessa celebração. E se a gente entra na intimidade da celebração, a gente vai recordar algumas coisas interessantes, como por exemplo o fato de que dos discípulos que Jesus tinha, apenas 12, porque Jesus tinha mais discípulos, né? Não era só os 12, mas apenas os 12 foram chamados para o andar de cima daquela casa, para reunirem-se, para participarem desse mandato de Cristo, da Eucaristia, a Santa Ceia. Isso faz a gente pensar algo muito interessante, porque eu sei que muitos, até mesmo hoje à tarde eu recebia a mensagem de uma irmã, de uma amiga, aonde ela, digitando, eu já imaginava ela chorando, né? Pelo que ela dizia, e não ia poder participar da Santa Missa, né? E gostaria muito, como ela ia fazer, né? Padre, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Não vai ter missa, não posso participar da missa, né? E aí eu recordava de que na noite em que Jesus instituiu a Eucaristia, na noite da Eucaristia, a mãe dele também não pôde participar. Nossa Senhora também não participou. Ela não estava lá. Ela estava no andar de baixo, junto com as outras santas mulheres, preparando a ceia, levando os pratos para cima, ajudando, mas ela não estava lá no meio dos 12. Por isso que o sacerdócio é apenas para os homens. Muitos não compreendem isso, né? Também não precisa nem entender, não precisa compreender, né? É só olhar a história. É muito fácil, né, de entender. Mas Nossa Senhora não estava lá, no grupo dos 12. Porém, isso não significa de que quando Jesus distribuiu o pão aos 12 e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, quando os discípulos comungaram pela primeira vez, isso não significa que Nossa Senhora e aquelas mulheres, santas mulheres que estavam ali embaixo, não tivessem também recebido no seu coração essa graça de estarem em comunhão com Cristo. Da mesma forma como hoje muitas pessoas não poderão ter a oportunidade, a graça de participarem fisicamente de uma missa, a missa do lava-pés, mas eu tenho certeza de que no coração elas podem estar unidas a Cristo. Da mesma forma como as santas mulheres estavam unidas a Ele naquela noite santa, mesmo sem terem recebido a comunhão como grupo dos 12. Para nós que somos católicos é uma mistura de alegria e de tristeza. De alegria por celebrarmos as festas pascais, mas de tristeza por termos que celebrá-las desse jeito, dessa forma. E penso que esse ano, já que é celebrado desse jeito,
é uma ocasião de nós entendermos o quanto a figura do sacerdote é uma missão aonde o maior serviço que ele pode fazer, a melhor coisa que um padre pode fazer é entender de que ele apenas está no mundo para interceder pelo próprio mundo. Jesus, levantado na cruz, ele intercedia por toda a humanidade, entregando a sua própria vida como sacrifício de expiação por toda a humanidade. E eu tenho certeza que hoje muitos padres irão pensar no seu próprio ministério dessa forma. O fato de, por exemplo, o padre nem ter o povo para lavar os pés é ou deveria ser para ele a recordação de que o maior serviço que um padre pode dar à humanidade é rezar pelo povo, é interceder pelo povo. Eu mandei uma mensagem hoje para o meu pároco, né? E dando os parabéns, né? A gente geralmente no dia do padre dá os parabéns para o padre, né? E ele me respondeu dizendo uma coisa muito interessante, né? Ele respondeu dizendo exatamente isso: que nessa Páscoa os padres não se esqueçam da importância da intercessão, de que eles são intercessores, né? Isso é muito importante e interessante, porque às vezes a gente como padre, a gente cai em tanto trabalho, ajuda numa paróquia aqui, ajuda numa capela ali, ajuda as pessoas também, e isso pode levar a gente a acabar se esquecendo da nossa missão primeira, que é estarmos unidos a Cristo, pela humanidade, né? Com Ele pela humanidade. Por isso que se existe algo, por isso que eu tenho dito, né, que se tem alguma coisa que a gente pode tirar de positivo de tudo isso, principalmente nessa celebração do lava-pés, é de que, sem dúvida alguma, lavar os pés significa, de uma forma muito profunda, interceder, intercessão. A intercessão ela vai muito além de oração. A intercessão ela está muito relacionada àquilo que Jesus dizia no Evangelho, quando ele disse à samaritana no poço: eu procuro verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Essa passagem aqui é o sentido mais profundo de intercessão. Porque o intercessor é aquele que não importa onde ele esteja. O intercessor é aquele que não importa a situação que esteja passando. Para ele o que importa é estar com seu coração unido ao coração do Mestre. Isso significa adorar em espírito e em verdade. E isso você pode fazer em qualquer lugar, até dentro do quarto ou da sala da sua casa. Assim como muitos, sem saber, farão. Tudo bem que de uma forma forçada,
nesse ano, mas eu vejo que isso é uma oportunidade que nós temos de colocar em prática algumas coisas que talvez nós estejamos esquecendo por estarmos tão mal acostumados a termos a missa todo dia, a termos sempre o padre quando nós precisamos e coisas do tipo. É para horas como essa que nós devemos nos preparar. É para momentos como esse que a humanidade está passando que nós devemos nos preparar. Como o próprio Jesus fala no Evangelho, vocês não sabem nem o dia nem a hora, né? E ele mesmo diz, por isso vocês precisam estar preparados, né? Unamos o nosso coração nessa noite santa ao coração do Senhor que vai para o Horto das Oliveiras. Coloquemos o nosso coração lá junto com ele. Jesus que diz aos discípulos, vocês não puderam ficar comigo nem uma hora, né? Estejamos com ele nessa noite de angústia, mas que é apenas a preparação da vitória.